Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Totuz. A gente tá com um react de lançamento que a gente demorou tanto que deixou de ser um lançamento há muito tempo, né? Mas vocês pediram muito, então a gente tá trazendo aqui do Kaneki de Tokyo Ghoul que o Enigma lançou aí. Já que o Enigma lança tão raramente, a gente acho que vale a pena trazer mesmo assim. E se você quiser patrocinar o vídeo, tá no comentário fixado a tabela de preço da chave Pix e o nosso servidor Discord também tá no comentário fixado e na descrição. Lá você vai poder estar comunicando com nós, conversando, recomendando música lá também, que a gente deveria estar fazendo react extra todo sábado. E enfim, mãe, Tokyo Ghoul é um anime que a gente ainda não trouxe pro canal, acho que nenhum ponto, eu acho, nadinha dele. Certo. Eu acho melhor você acabar conhecendo pelo Enigma. Ele botou uma música de 7 minutos, eu acho que vai estar explicando bastante. Eu não conheço a obra 100% toda, então também seria até complicado pra mim explicar, né? Certo. Mas o pessoal só comentou que essa música tá tipo assim, como se o instrumental fizesse... Não dá pra entender a letra às vezes, entendeu? Ah, é? Então é bom se atentar com a legenda, que tipo assim, às vezes você não entende nem o que ele tá falando, às vezes. Entendi. Foi comentado isso muitas vezes pra mim, então eu já estou supondo, né? Mas nada contra aí. Ok. Fechou? Nossa. Eu vou aproveitar que teve essa mudança ali que eu pude observar. Certo. A música tá muito legal. E como tem muito tempo que eu também assisti, Sim. tem certos pontos que eu não consigo ligar, né? Tipo, se ele citou um nome, eu não consigo relacionar o personagem pelo menos o nome que ele citou. Mas não sei se você entendeu no início da introdução. Existem seres que chamam Ghouls, Sim. que a aparência deles inicialmente são idênticas de humanos. Igualzinho. Como aquela só que eles comem carne humana, né? eles têm um desejo incessante por isso. Então, ela convida ele pra poder sair, e ele fica super impressionado porque é uma menina bonita que interessou nele, que observou ele e tal. E no meio do encontro, quando eles estavam sozinhos, ela vai lá e revela que ela ia, ataca ele, só que acontece um acidente lá de cima de um prédio, acho que cai tipo um... Sabe aquelas barras de ferro de construção? Sim. Cai bem em cima dela e ela morre com isso. Só que também cai, tipo assim, ele também passa no... Tipo assim, cai em cima dos dois, praticamente, né? E aí, quando ele vai pro hospital, ele acorda e fala, tipo, o que aconteceu? Eles, olha, a gente não conseguiu salvar a sua amiga que tava junto com você, não, mas a gente pegou alguns órgãos dela e colocou em você. Por isso teve aquele transplante ali. É isso que falou de transplante. E aí, alguns órgãos dela estão nele e ele tá vivo por causa disso. Então, ele começa a reparar que ele não sente mais fome. Tipo assim, mostra o hambúrguer, ele fica com vontade de vomitar quando ele tá comendo um hambúrguer.
E aí, por isso que você tá na música, homens, mulheres, crianças, tudo isso, tipo assim, qualquer coisa relacionada a pessoas aumenta o meu apetite, né? Estimula o meu Entendi. apetite. E ele é uma pessoa muito, muito boa, digamos assim, né? Muito inocente. Então ele fica se martirizando por estar com Sim, essas vontades. Porque muitas pessoas iam falar, bom, essa aqui é a minha vida agora, né? Então não tem uma escolha, eu vou ter que comer. E ele ficava tipo, não, eu não posso fazer isso, tá errado. entendi. E ele É descobre um como se a lugar. mente dele fosse a mesma, mas, né, o corpo já tivesse Exato, modificado ali exatamente, no seu, exatamente. na sua essência. Então ele encontra um lugar que vende café, que são onde quem trabalha lá são ghouls também, que se alimentam de humanos. Hum, Só que eles têm meio que umas formas de não se alimentar efetivamente de pessoas, né? tá. Como se ele tivesse achado uma alternativa, assim. Exato, é uma alternativa que não é ruim, uma Aham. alternativa não é moralmente errada, né? Só que aí ele fica nessa questão, eu sou humano, eu sou um ghoul agora, né? Uhum. E os ghouls também vão atrás dele, porque ele parece que a carne dele, como se fosse uma carne, tipo, premium, né, de primeiro pros ghouls. E os Certo. humanos são contra ele porque ele é um ghoul, né? Os humanos Entendi. caçam ghouls também. Então ele ficou nessa distorção, fechou? Apenas E a isso. introdução da música é muito bonita, né? Achei A muito questão legal. instrumental da introdução achei bem legal. Top demais. Você se alimente, a agulha vai perfurar você. Você agora tem medo de morrer. A dor e a fome atacaram minha razão. Como presa, meu amigo no chão. Se eu devorasse, a fome passaria. Mas apenas culpa é o que me restaria. Posso me deixar ir pro caminho contrário. Dei agora contou que eu trabalho. Se alguém com uma mala, evite conflito. A CC já está rondando o nosso distrito. Nossas máscaras vão nos ocultar. Investigadores não podem se identificar. Existem gols que não conseguem sua comida caçar. Esses mesmos gols não merecem que alguém vá os matar. Só consegui impedir lá de enxergar. Sua mãe morreu, covardemente a caça. Alguém não aceita a CCG. Luta pela segurança, eu não sei. E aquela noite monstros foram que eu cheguei. Evitando o que aconteceu. Me acabo em mim, sim. Se você morresse, eu ficaria tão triste. Despertando, me acabo em eu. Vendo o investigador, sei como se sente. Eu entendo sua dor. Como julga sem conhecer. Pelo menos enquanto eu for lutar. Ela do gol tem que se alimentar. Por favor, porque a fome eu te elimino. Por favor, não me faça seu assassino. Partida rage foi um acidente, afinal. Menos seu jantar, eu não vou ser o prato principal. Sequestrando pessoas só pra conseguir me absorver. Nunca se alimentei, eu não pertenço a você. Procurando rage pelo distrito inteiro. Alguém que tenha o seu cheiro. Não consegui pedir, eu fui derrotado pela Alquiri. Eu fui capturado. Eles querem meus olhos, o líder só me descarta. A verdade por trás dos meus olhos. O doutor sempre me transformou. Tentando fugir, vamos encurralar. E amor e quer me levar em troca, vai salvar. Pode ser uma mentira, mas não posso arriscar. Mas a realidade era muito pior do que eu esperava. Ouça minha mãe dizer, se torne alguém que conhecia a dor, mas nunca quer. Você me fez, foi me trazer. Tentando ocultar meu menos 7 enquanto me torturava. Vai injeção meus membros, não regenero. Esqueci o quão frágil humanos errando cada membro em meu corpo. O perfeito passava, eles voltavam de novo, de novo, de novo. Tudo é só por torturar. Como no passado sofreu. Mas em um momento o papel se inverteu. A fome senta penetrava em meu ouvido. Aconteceu, eu ouvi alguém rindo. Esse alguém era eu. Você não pensa apenas dizer foi. O que esse aqui é? Pausar, porque passou tanto tempo Ah, tá, aí, né? sim, sim. Nossa, que tortura é essa? Foi chegando aquela parte que eu já tinha te falado, né? Onde eles vão atrás dele pela carne dele pra Aham. falar. E eu não lembrava disso. Ele falou que essa questão. Tipo assim, eu lembro dentro do anime eles falando Sim. que possivelmente esse tal de acidente foi muito proposital. Alguém causou ele. Ah, tá. Porque essa menina que tava junto com ele, ela era meio que a dona de uma parte da cidade com relação a, tipo, ela que dominava aquela área pra pegar humanos daquela área. Certo. Então ela era, tipo, alguém importante. Entendi. E ele falou que aqui que o doutor que colocou os órgãos dela nele não foi acidental, ele fez propositalmente, sabendo que ela era uma ghoul, colocando nele. Entendi.
Então foi tudo armado por uma questão maior. E ele cita esses homens de maleta que ele fala. É uma organização que Homens ele de maleta cita? são, tipo assim, caras que estão ali pra poder matar os Ghosts. Eles são especializados nisso, né? O combate deles é totalmente feito nisso. E a forma como o Enigma coloca isso é muito bonito, né? Dele falando... Achei muito legal de como que ele fala que ele não quer virar um assassino lutando com o cara. E ele falando, tipo... Ele falando que na visão dele, na verdade, os caras que são os verdadeiros monstros ali, né? De como que eles eram. Sim. Estavam agindo. E esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse cabeçudão aí. Ele foi responsável por uma das cenas que todo mundo conhece de Tokyo Ghoul. Você nunca viu Tokyo Ghoul, você conhece essa cena. Que é o Kaneki preso nessa cadeira, em que ele mostrou, ele anestesiava o corpo dele pra ele não ter a regeneração que o Ghoul tem. Certo. Arrancava todos os dedos dele. Nossa, que coisa E quando a regeneração voltava e os dedos cresciam, ele cortava tudo de novo e fazia isso. E várias outras coisas, né? Ele pegou dois teoricamente aliados do Kaneki e botou, tipo assim... Escolhe um deles pra matar e o outro sai vivo, e sei lá o quê. Entendi. E os dois... são cenas que você fica traumatizado junto com ele, né? E enquanto isso estava tudo acontecendo, ele falava que era pro Kaneki dizer em voz alta a conta de 1000 menos 7, depois menos 7, menos 7. Pra não deixar ele perder a cabeça no meio do negócio. Pra ele tá... Tipo assim, pra ele tá bem ciente do quanto que aquela tortura é ruim o tempo inteiro. Pra ele não perder a consciência, fazer ele ficar contando até chegar a 0. Entendeu? Nossa, coisa horrível. E aí a gente vai vendo isso, até que aí chega essa parte que ele tá falando da risada, né? Que o Kaneki comenta da risada, porque chega, enfim. Aí é a parte que o Enigma vai contar, né? Ok. Eu ouvi algo acontecer, eu ouvi alguém rir. Você não pensa, apenas diz e foda-se pra isso. Sempre segui o que minha mãe disse. Mas isso é ser omisso. Sua mãe morreu de exaustão por ajudar todo e todos em seu caminho. Se ela tivesse me escolhido, eu não teria que viver tão sozinho. Mas isso é gentileza. Na verdade, isso é fraqueza. Como Jason, pela vida não tem respeito. Essa organização, só crescer assim nada foi feito. Sua dor ainda consegue suportar. Não tem como ele pode perdoar. Te devorar, te superar e aceitar o que sou. Eu sou o corpo. Agora eu me libertei. Disse sobre canibalismo. Quando eu te mastiguei, você tinha um controle. Uma contenção com você. Fui transformado pela dor. O torturado virou o torturador. O ancestral dos meus dedos. O hábito que é seu. A voz se fortalece, mas a mente enfraquece. O canibalismo fortalece o mal. Rasga sua pele. Agora é minha vez. Quanto é meu menos 7? Responda o que sou. Entre humano e pessoa. Eu vou me libertar. Onde eu vou alimentar. Me fez sangrar e meu cabelo embranqueceu. Vi um monstro na sua frente, um monstro era eu. Transito entre dois mundos, enfim um deles me encontra. Aceitando que eu sou um monstro. Parece que no fim ele aceitou que ele é um monstro mesmo, né? Aceitou a condição dele. Porque né? nessa questão dele sendo torturado, a menina que ele tem um pouco dos órgãos, ela aparece na cabeça dele. Ela se materializa e conversa com ele como se ela tivesse realmente a consciência dentro dele. Então ela faz essa... Ela mostra isso pra ele, né? Mostra que, tipo assim... Até então, você não lembra dele falando que ele não... Que a mãe dele falou pra ele que, tipo assim, pra ele aprender o que é a dor, mas nunca causar ela a alguém Sim. e tal. Então ele segue nesse caminho até neste ponto, onde ela mostra pra ele que, na verdade, ele tem uma visão distorcida da mãe dele, né? Certo. A mãe dele morreu porque ela preferiu cuidar dos outros em vez dele, né? Digamos assim. E agora ele tava sozinho, ela não cuidou dele quando ela tava em vida. Pelo que eu entendi, a mãe dele morreu protegendo várias pessoas, assim, ao mesmo tempo. É como se, pelo que tá dizendo aqui, é como se ela fosse ajudar todo mundo, mas quem ela tinha realmente a obrigação de cuidar, que era o filho dela, não cuidou, né? E aí ele cresceu provavelmente sem pai e sem mãe também. E enfim, né? E aí chegamos onde estamos.
E aí depois ele volta, ele faz a pergunta, ele pega o cara, ele consegue ficar mais forte do que o cara que tava Sim, torturando ele. e tortura ele, exatamente. né? Ou seja, vingança. Exatamente. A música Tragédia, né? O nome da música chama Tragédia. Mas é porque ele também, no início, ele fala, né? Se a vida dele fosse ser um filme, ia ser uma tragédia. Realmente. E vira uma... Você destrói essa personalidade dele, porque antes ele fica com cabelo preto, e depois ele fica com cabelo branco. Sim, o cabelo dele simplesmente muda mesmo. Sim. Pelo trauma aí. E eles botam uma cena pra ser bem grotesca mesmo, porque mentalmente ele começa a comer o corpo dela. E ela, tipo assim, e você vê na cara dela que ela tá satisfeita com aquilo, né? Como se ela tivesse conseguido convencer ele do que precisava pra sobreviver, né? Coisa estranha, né? Por isso que fala... exatamente. E ele derrota o cara ali, o Jason e tudo. E é exatamente, incrivelmente, eu achei que ia ter coisas a mais, mas é exatamente até onde eu assisti mesmo. Entendi. Porque eu não sei... Acho que onde eu tava assistindo eu não consegui encontrar onde tava a continuação, eu só parei, mas eu tinha gostado muito. Entendi. Até então. Mas enfim, isso aí foi a participação da Mystery que fez Ficou bem bonita mesmo. fez a voz dela. Participação Exatamente. dela. Mas aí, o que você achou da música, então? A música achei muito boa. A Enigma faz umas coisas muito bem feitas. A música ficou muito boa, ela cresce, ela é intensa, né? Passa o sentimento, não é? Ela é muito intensa. Uhum. Né? Pra uma música que chama, né? Uma história que chama Tragédia, achei bem intenso mesmo. Achei que ele conseguiu demonstrar isso. Uhum. A história em si é muito boa, né? Mas eu fiquei com a dor aqui do personagem ter essa crise de identidade e no final ele aceitar que ele realmente eu acho que não foi nem, é um tipo... monstro e virar esse canibal aí. É porque, tipo assim, por mais que as pessoas achem que, tipo assim, tá errado, ele não devia ter feito isso, você entende por tudo que ele teve que passar até ali, toda a tortura, não só a tortura daquele momento, que foi muito grande também, mas todas as coisas que passaram anteriormente por aquilo, as pessoas, é comum você às vezes você se render, né? Eu acredito que as pessoas devem sentir uma sensação boa, tipo, de revanche, né? Tipo, ele tá, tipo... O personagem é todo coitadozinho e tal. E depois ele consegue crescer e fazer... Mas eu acho que se eu pudesse escolher um final, eu preferia que ele tivesse vencido isso, sabe? Entendi. Né? Sei não, acho que essa moça enganou ele. Eu acho também. Não, ela fez... É na essência dela lá, né? Mas, assim, ela convenceu ele do que ela queria. Exatamente. Sendo errado ou não. Tem umas cenas muito fortes esse negócio aí, né? Essas torturas aí é bem forte. Tem, verdade. Mas isso me lembrou daquelas... Sabe daquele depoimento do cara que... É lá no Oriente, né? Então eu já nem sei qual que é o país exatamente onde ele tava, né? Daquela história de que ele foi torturado de... Ele ficou ajoelhado num bagulho por, tipo assim, um tempo absurdamente alto e gente chutando. O pessoal pegava, tipo assim, ficava dando joelhada na boca dele sem parar, tipo assim, até ele, tipo, admitir que ele não segue Jesus, que, tipo, que ele vai desistir da vida, do cristianismo e tal, assim. E ele não negou, né? Ele tava, tipo assim, o cara tava... Olha o que aconteceu. Acho que ele ficou preso, tipo, mais de 10 anos, acho que se pá. Tipo assim, o filho dele... Quando ele foi lá, o filho dele tinha, tipo, 7 anos. Sim. Ou 3 anos. Aí quando ele fez 18. Acho que quando o filho dele fez 18, o filho dele conseguiu visitar ele lá, naquela tortura. E, tipo assim, ele nem reconheceu o filho dele de tanto tempo que tinha. E mesmo assim o cara não negou, né? O cara contando. Nossa. Pois então, eu acho que é o oposto e aí, da história. porque quando eu falei que, tipo assim, que o cara se rendeu, não é que eu vou culpar uma... Não é como se eu fosse culpar uma pessoa que passou por isso. Sim. Abrir mão, mas eu lembrei de que tem como... Existem pessoas que passaram que não por abrem coisas... mão, né, da sua essência. Exatamente. E se a gente for se a gente for ser convencido pela lógica, tipo assim... eu tive uma vida... Igual ele, né? Eu tive uma vida difícil, talvez meus pais, né, não estavam lá comigo... Sim. E aí, no fim, eu tenho motivo, justificativa para aceitar que eu posso fazer tudo de ruim, porque... Entendeu o que eu tô dizendo? Você fala desse personagem? Eu falo assim, é meio que justifica, assim, o que ele viveu, aí justifica que ele tem que aceitar que ele é isso mesmo, que o certo é que ele tem que fazer a revanche, fazer a vingança dele, e aí a gente, de certa forma, humanamente, a gente se sente aliviado de dizer assim, nossa, ele fez... Né, O que ela quis dizer pra ele foi, tipo assim, que essa coisa de ser bonzinho, no fim das contas, não trouxe boa coisa. Não tem sentido, né? Não vai chegar a lugar nenhum. E que... dá até pra voltar no diálogo dela aqui depois. Mas que ela fala que é uma fraqueza, né? Que ela fala. Exatamente. Ela fala isso mesmo. Ele percebeu que, tipo assim, essa organização horrorosa que tá ali...
ela não vai acabar do nada. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, Sim. ele vai ficar ali todo passivo no meio dessa situação toda. Sim. Existem situações em que, por exemplo, né? O que ele tá fazendo não é ruim, entendeu? Mas, tipo assim, ele tá... É tipo na situação da Bíblia de quando um povo vai guerrear com outro, entende? É simplesmente... Se você não lutar, você morre, né? Então, Mas não é, eu acho que não é esse o sentido só de dessa guerrear. dessa questão é, sim. Porque eu acho que essa história trata muito da essência, Não, mas do que ele acredita, do sabe? dele é esse. Não é só uma guerra, eu acho. Eu acho que tem a essência dele que mudou. Ele era algo que virou, né? Ele era humano. Eu acho que ele não fica matando humanos depois. Eu acho que ele só... Não disse isso. Eu falei assim, ele era humano no início, Aham. aí com os órgãos dela ele se torna esses seres aí, né? E aí ele agora é como se ele tivesse uma duplicidade dentro dele, ele começa Isso. a brigar dentro de si com esse sentimento do que eu sou, do que eu devo fazer, o que é certo e errado. Isso. E em algum momento ele pensa, não, embora eu tenha isso dentro de mim, isso está errado, né? Eu não vou fazer isso, aprendi isso com a minha mãe, tem uma essência aqui que eu tenho. Aí no final ele escuta a voz dessa moça que está dentro dele, né? Que se materializa, e ele entende que aquilo que ele acreditava não é mais o certo, mas como ele foi torturado e tudo que ele viveu, e a mãe tá errada, e aquilo foi uma fraqueza, ele chega à conclusão de que não, eu sou realmente isso aqui, esse monstro. No início ele fala que ele tá vendo um monstro ali que não parece, né, tá dentro dele, mas Isso. não é ele. No final ele chega à conclusão, eu sou realmente esse monstro. Isso. Então é disso que eu tô falando. Então não é uma guerra entre povos, entendeu? Falando assim, dessa essência. Eu acho que essa história trata muito de essência, assim. O que eu sou? Aí no final ele aceita, eu sou um monstro, realmente eu fui torturado, eu vou me vingar, Mas eu tenho que fazer a minha atitude, entendeu? É como se... Não sei, A minha assim, visão, tá? A minha visão. Ele perde a essência dele no final. Ele aceita que ele não é aquilo. Não é uma questão de... Por exemplo, amadurecimento não é perder a sua essência anterior, mas sim evoluir ela. Então a visão dele parou de ser essa de tipo assim... Eu não posso fazer nada com ninguém, eu sou fraco, sei lá o quê. Ele muda a sua visualização sobre ele mesmo. Ele fala assim, eu tenho que fazer algo a respeito disso. Sim. Ele não tá fazendo coisas... Ele fazia coisas boas, agora tá fazendo coisas ruins. Ele tá fazendo coisas boas agora com uma visão... Com a outra visão. Então... ele vai atacar quem tá ali pela sobrevivência dele. Então... Mas ele começa a torturar. É como se ele fizesse aquilo que ele recebeu. É dar em troca, entendeu? Não mas é uma questão de uma mudança de Eu personalidade entendi, tipo rápida. sobrevivência, né? É uma questão, tipo assim, ele não vai ser tipo assim, não mexe comigo não, meu parceiro. É só tipo assim... Entendo. Eu não acho que agora ele começou a virar um gol como os gols são. Ele virou uma coisa que é ele. Não existe essa coisa, né? De tipo... Ele tava humano, agora ele foi pro lado dos gols. Ele tem a história mostra que ele é o terceiro lado de tudo, né? Porque ele não é nenhum nem outro. Sim. E a visão dele também não apoia nenhum nem outro também. Entendi. Como um todo. Porque existe essa organização de gols que ele entende que tá errado e ele tá indo contra isso. Sim. Mas ele também não vai se render aos humanos pra capturarem ele e matarem ele, por exemplo. Principalmente porque ele sabe que ele não fez nada de errado por si só. Então eu acho que tem essa característica assim do... Ele não é uma pessoa boazinha porque ele tá se sentindo bem torturando o cara que torturou ele, né? E tudo. Mas eu acho que ele decidiu fazer algo a respeito das coisas. Entendi. Não ficar à mercê de tudo porque entender que ele é capaz de fazer aquilo e fazer, né? Eu acho que é mais disso, que ela mostrou de... Fica aí. Sim. Duas visões. Eu não vi a continuação É. da obra, mas ao meu sim. ver... É porque o que ele deixou claro aqui foi tipo assim... Eu fico mais forte me alimentando de gols. Então você, por ele ser um cara... Ele entender que o cara que ele tá lutando contra é um cara mau, pra ele não tem problema, né? Entendi. O que eu entendo é isso. Porque ele não... é como se ele fosse além do que ela é, entendeu? Uhum. Em vez ela abriu o olho dele pra uma coisa, mas o que ele vai fazer é só usar o poder dela pra fazer o que ele acha que tá certo agora. Ok. Não é disso. Mas o Enigma fez uma música muito legal. Sim. Ficou muito top aí. Muito bom. Eu acho que não tem nada muito pontual. Eu não achei que a música ficou tão confusa. Não sei se é porque Também agora já tá não com legenda. achei, Porque quando não lançou, achei. acho que não tinha. Mas com a legenda, Sim. pra mim ficou Com legenda tranquilo. Dá pra acompanhar tranquilamente o que ele tá falando ali. Sim. Achei que ia ter mais destaque na relação do 1000-7 por ser algo tão marcante, mas também ficou bem legal. Ok. Ele passou bem pelas situações dos personagens. Dá vontade de rever pra poder lembrar disso, porque tem muita coisa que... Tem muita coisa que eu não tava lembrando de citação do personagem, certas lutas e tudo.
Mas esse eu vou tentar procurar pra ver as continuações, porque os nomes não eram tipo temporada 2, era tipo Tokyo Ghoul X, Tokyo Ghoul Y, alguma coisa assim. Ao que eu me lembre, pelo menos. Mas esse aí também é um personagem que eu não vejo tanto hoje em dia. Já tentaram fazer personagens assim, que começam um personagem mais inocente, querendo tudo bom e Aham. tudo do bem. E acontece algo que traumatiza ele, que ele vê que a vida não dá pra ser só bonzinho, que isso aí não vai... Por uma questão de defesa, ele já se, Que ele né, precisa, se do que ele transforma. precisa fazer tentaram fazer do Boku no Hero, sabe, o Midori, aquele do All for One, que tem Sim, um poder de sim. super força e tal. Tentaram fazer, o pessoal falou que não deu tão certo também não. E também acaba que Ah, ele tá. continua bonzinho no fim das contas, né? Mas eu também não sei como é que eles continuaram com a trama, porque se o personagem permanecesse 100% desse jeito aqui, eu não consigo ver, porque o desenvolvimento aqui era legal tanto, porque ele tava aprendendo ele precisava da ajuda dos outros, né, do pessoal lá do café e tal, que ele ia aprendendo, vai indo. E ele toma força, né? Exato. As Porque ela dores era muito fazem ele tomar forte, né? força. É. Mas muitos filmes Os são poderes assim, dela eram muito né? fortes. Trabalham assim, nessa. Assim? Eu Assim como, acho. você Com acha? essa essência, assim, igual você falou, do personagem que é bom, né? Que quer manter o bem e de repente ele sofre tanto que ele tem que tomar uma atitude diferenciada ali pra. Né, Eu não uma vejo. postura Eu acho que eu diferente. consigo pensar nisso em protagonistas. Eu não consigo ver protagonistas que são assim hoje. De filme, não. É. Porque normalmente as pessoas não gostam de ver um. O pessoal gosta de ver um filme onde o personagem é bom, acaba bom, né? Nem todo mundo gosta de acabar um filme vendo um personagem que É, deixa de não matar ficar tudo. ruim, que eu falo. Eu falo de se empoderar, de ganhar força, né? De crescer. Tipo assim, Uhum, no entendi. sentido de crescimento mesmo, igual você falou. Nem vou dizer, não sei se eu chamo de evolução, não, mas de um crescimento de força, assim. Mostra mais inocente, mais tranquilo, e de repente ele começa a viver algo que ele tem que agir de uma forma mais ativa, assim, vamos dizer assim. Entendi, sim, sim. Eu acho que tem, então. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai trazer o lançamento do Henrique Mendonça, que o pessoal comentou bastante também, tá? Tenham paciência, só porque esse aqui também é o mais antigo que a gente deveria ter trago, que a gente não trouxe, mas a gente vai estar trazendo as 3 músicas, eu acho que o pessoal tinha comentado, que eram parte 1, 2 e 3. Mas é isso aí, não precisa se preocupar não. Se tiver algum lançamento além desse aí do Henrique Mendonça que vocês acham que vale a pena trazer, podem colocar aí nos comentários que a gente vai estar dando uma olhada pra poder ir. A gente vai tentando voltar aos poucos aí, o tempo tá apertado, sabe como é que é, então tá difícil a gente manter. Mas a gente vai tentando aí mediar pra ficar uma coisa legal pra todo mundo aí. Mas é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal.